Capítulo 5. O Grande Caos. Mais de 5 milhões de pessoas morreram em um dia por causa dessa transmissão. Os idosos que tinham problemas cardiovasculares morreram devido a ataques cardíacos causados pelo aumento vertiginoso da pressão arterial. A torrente de emoções era demais para seu coração frágil aguentar. Os motoristas perderam o controle de seus veículos devido a um vazio momentâneo que os assaltou durante e após a transmissão. Isso fez com que dezenas de milhares de veículos colidissem entre si em rodovias e estradas em todo o mundo. Os pilotos dos aviões, que estavam prestes a pousar, não o fizeram corretamente pelo mesmo motivo dos motoristas. Os aviões colidiram uns com os outros durante o voo, pois a torre de controle de tráfego aéreo não os notificou para mudarem de rota. Todo cirurgião que fazia uma operação séria cometia erros que causavam a morte de seus pacientes. Trens colidiram, e muitas outras catástrofes. Naquele dia o céu choveu chamas e corpos. Todas as estradas do mundo estavam cheias de lamentos de pessoas implorando por ajuda, enquanto milhares de cadáveres jaziam imóveis no chão. Os aeroportos foram esmagados por alguns aviões que não conseguiram aterrar corretamente ou que não conseguiram parar a tempo quando se chocaram contra os edifícios do aeroporto. Os hospitais estavam cheios de idosos que morreram repentinamente de ataque cardíaco, de pacientes que morreram nas mesas de operação e de mortes muito mais horríveis. No entanto, isso foi apenas o começo do grande caos. O que se seguiu foi o verdadeiro caos. Como 8 bilhões de pessoas ficaram assustadas quando perceberam que todos no planeta ouviram a mesma transmissão e não apenas eles individualmente. O poder absoluto necessário para realizar esse tipo de ação era incompreensível em suas mentes. Os valentes saíram de suas casas para ver a situação caótica que resultou do decreto. Simultaneamente, as pessoas de mente fraca fecharam as janelas e portas enquanto liam as notícias na TV e na internet, que estava repleta de pessoas a partilhar fotos e vídeos dos horrores nos seus países usando a hashtag #Chaos. A maioria das pessoas acreditava que os extraterrestres não estavam brincando e que realmente os invadiriam se seus presidentes decidissem entrar em guerra com eles. E assim, eles começaram a comprar ou saquear alimentos, água e outras necessidades frenéticas para acumulá-los o máximo possível devido ao medo de um futuro desconhecido. Enquanto os preços dos materiais de luxo atingiram o fundo do poço, não atingindo nem 5% dos preços originais. Ouro, prata, gemas, metais e todos aqueles recursos que não tinham valor para a sobrevivência foram lançados no mercado como pedras baratas para serem trocadas por outros recursos importantes. No entanto, ninguém se preocupou em comprar luz ou colher luz. Afinal, quem desperdiçaria espaço com um pedaço de metal que só tinha valor em tempos de paz? E esses tempos definitivamente não eram pacíficos. Entretanto, os presidentes e reis dos países do mundo estavam a pirar ainda mais do que os civis, uma vez que estavam habituados a viver no centro das atenções e a ter autoridade máxima no seu país, controlando a fé da população. Mas agora tudo virou uma grande piada depois de ouvir o decreto. Eles sabiam que não estavam preparados para a guerra, pois apenas uma pequena amostra do poder dos invasores conseguiu matar 5 milhões de pessoas em todo o mundo instantaneamente. Então, eles só poderiam se reunir na reunião das Nações Unidas para tomar uma decisão. 7 dias depois, os países votaram para enviar o porta-voz da ONU para explorar a sua nave espacial e tomar uma decisão com base nas informações que recebeu. Meio-dia depois, o porta-voz deixou a nave com medo e uma pitada de excitação nos olhos. Ninguém sabia, exceto os líderes mundiais, o que ele viu e ouviu lá. A única coisa que todos sabem é que o porta-voz escolheu a terceira opção, ingressando na The Supremacy Games Alliance. Félix, que estava imerso em pensamentos, de repente acordou com uma brisa fria. Ele percebeu que o sol estava prestes a se pôr. Então ele fechou seu diário repleto de detalhes de seu plano e voltou para o hotel. No momento em que chegou lá, viu criados, criadas e guarda-costas aglomerando-se em uma pequena área e fofocando em voz baixa. Ele caminhou até aquele local com curiosidade no rosto. Ao alcançá-lo, ele começou a se mexer no meio da multidão. Deixe-me passar, porra, quem pisou na minha perna? Quando os guarda-costas ouviram a voz de Félix, começaram a empurrar os outros para abrirem um caminho para ele passar.
Logo depois, ele viu um homem vestindo uma roupa de construção com alguns ganchos de metal na cintura, deitado no chão com um dos braços dobrado na direção oposta enquanto uma das joelheiras estava quebrada ao meio. Ao lado dele estavam um homem e uma mulher vestindo jalecos brancos de médico. Um deles estava enfiando uma agulha na corrente sanguínea do homem que estava quebrado como um vaso, e o outro verificava seus membros quebrados. Félix teve um mau pressentimento depois de ver esta cena. Ele cutucou Jacques que estava ao lado dele e perguntou em voz alta: diga-me o que diabos aconteceu aqui na minha ausência, não tolero que meu povo seja prejudicado de qualquer forma. Jacques respondeu com um sussurro: jovem mestre, este é Cled, o único reparador da ilha. Infelizmente, ele teve um incidente quando estava consertando o elevador. Ele continuou enquanto coçava a cabeça em confusão. Por alguma razão, ele estava correndo para consertar o mais rápido possível, como se estivesse em uma corrida com alguém. Mesmo assim, o mais incrível foi que ele passou apenas 3 horas consertando. Mas assim como ele queria comemorar, o metal ou poste em que ele estava pendurado quebrou ao meio devido à ferrugem que corroeu seu interior. Por causa disso, ele caiu. Ele suspirou de alívio. Felizmente, o teto do elevador estava perto dele, então ele estava gravemente ferido, mas não totalmente morto. Leila convocou os médicos do hospital da ilha para verificar sua condição. Félix ouviu Jacques recontar os acontecimentos que aconteceram em sua ausência. Entendo. Felizmente, ele não morreu. Vá informar Leila para cuidar de suas contas médicas em meu nome e certifique-se de servir a ele o que ele desejar no hospital. Jacques respondeu com o peito estufado de orgulho ao pensar que Félix estava cuidando de seu povo, como você deseja, jovem mestre. É realmente nossa bênção por sermos seus subordinados. Félix sorriu ironicamente e pensou: duvido disso. Se não fosse eu forçar Leila a tomar medidas extremas para atender ao meu pedido, ele ainda estaria bem. Ele se virou e caminhou em direção ao elevador enquanto franzia as sobrancelhas. Este é meu segundo lapso de julgamento. Ainda não estou acostumado com o fato de que os corpos dos terráqueos ainda são frágeis e podem quebrar com um único erro. Ele olhou para o elevador por um segundo e disse baixinho: não se preocupe, Sr. Cled, não demorará muito para que seu corpo retorne à sua forma máxima novamente. Canto. É hora de começar a me adaptar ao meu corpo fraco. Caso contrário, acabarei morto por superestimar minha própria força, mais cedo ou mais tarde. Ele olhou para o elevador uma última vez e caminhou em direção às escadas. Ele planejava escalar a luz para chegar à sua suíte, que ficava no 30º andar. Assim que começou a subir com determinação no rosto, viu Leila chorando sentada em uma escada. Félix suspirou ao ver isso e sentou-se ao lado dela. Ele deu um tapinha gentil no ombro dela e pediu desculpas: sinto muito por fazer você passar por isso. Os ferimentos de Cled são totalmente por minha conta, então não se culpe por isso, pois cuidarei de tudo em breve. Sem esperar que ela repetisse, Félix subiu a escada. À medida que subia cada vez mais longe, ele a ouviu dizer em voz: Félix, o elevador está consertado. Porque eu não mereço, vocês usam. De agora em diante, só usarei as escadas para reparar meu erro. Enquanto isso, seus verdadeiros pensamentos eram começar a treinar continuamente sua resistência usando-os. Afinal, ele não podia simplesmente esperar e não fazer nada simplesmente porque sabia que o convite chegaria 15 dias depois. É melhor treinar para que seu corpo esteja um pouco preparado para a dor infernal que o espera ao acordar com uma linhagem. Reticências. 15 minutos mais tarde. Félix caiu de joelhos enquanto respirava fundo a cada segundo depois de chegar ao chão. Tentou chamar os criados, mas sua voz seca e rouca não conseguiu ir muito longe. Então, ele desistiu e ficou deitado no chão com o peito subindo e descendo. Posso realmente fazer isso todos os dias? Parece impossível com a minha resistência. Ele balançou a cabeça e tentou se levantar. Controle-se, Félix, você era preguiçoso em sua vida anterior e isso lhe custou caro. É hora de começar a levar a integração a sério. E o primeiro passo é conquistar as escadas da destruição. Depois, ele caminhou lentamente em direção à sua suíte, apoiando-se na parede. Alguns minutos depois, ele tirou a roupa e vestiu um pijama, depois se jogou na cama com os olhos fechados e uma expressão relaxada. Ele estava realmente morto de cansaço.